Olá, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje a gente está aqui no início de um programa maravilhoso, Entre Jalecos e Café, para falar um pouco com os pessoal que está começando, que está no meio e que está no final desse processo que é a medicina, que a gente sabe que é um processo complicado, mas no final é tudo maravilhoso. Eu tô aqui com um convidado muito legal, que ele vai se apresentar a vocês, então, Diogo. Olá, pessoal. Eu sou Diogo Baleiro, sou estudante de medicina, né? Estou passando agora para o 9º semestre. Sou ator de formação, sou pós-graduado em jornalismo, né? E sou graduado em artes cênicas, interpretação teatral. E a medicina, para mim, era um sonho que estava guardado, né? E aí eu acabei, durante a pandemia, focando nisso, acabei entrando no curso depois, no ano de 2021. Meu Deus, calma. 22, eu entrei em 2022, já estava no finalzinho da pandemia. E aí me apaixonei pelo curso, né? Eu pensei em entrar por um viés e acabei ampliando muito o meu leque, minha visão, meu olhar. E tô aí nessa luta. Ai, nossa, é bom demais. Então, eu estava conversando com o Diogo, a gente viu que ele estava terminando aqui o ciclo clínico e já indo para o internato, não é isso? Exatamente. Então, Diogo, como é que você começou a se sentir quase médico? Como é essa sensação? Me diga. Assim, eu acho muito doido falar, se sentir quase médico, porque às vezes eu paro e falo, meu Deus, eu vou ser médico. E pra mim era uma coisa muito sacralizada. Deve ser, né? Eu acho que, na verdade, o grande problema hoje é que não estão sacralizando muito a medicina, né? O ser médico e o objetivo principal, né? Que é cuidar de pessoas, né? Então, eu sempre gostei muito de gente. Eu acho que isso é uma qualidade minha, que quem me conhece sabe, percebe. Eu gosto muito de gente, eu gosto de me relacionar com pessoas, eu gosto de fazer as pessoas rirem, eu gosto de modificar o ambiente positivamente. Mas eu achava até então, por ter um TDAH não diagnosticado durante a minha infância, minha adolescência, até porque não se falava disso, eu achava que a minha vida ia ser focada mais numa coisa mais lúdica, porque era onde eu conseguia ligar o meu hiperfoco, né? Eu conseguia decorar 40 páginas de um texto, mas não conseguia prestar atenção numa aula de matemática. Ou às vezes eu ia pra escola na semana de provas e fazia, eu tô sabendo tudo de ciências. Aí um colega fazia, mas a prova hoje é matemática. Aí eu, meu Deus! Então eu achava que esse ambiente não era muito pra mim, né? Aí o tempo passou, eu percebi que eu conseguiria, né? Eu percebi que eu tinha um diagnóstico e que eu poderia também abranger para outras áreas. E me apaixonei, acabei vinculando muito também, né? Hoje eu consigo usar a minha formação artística também com a medicina, né? Eu estou fazendo um artigo agora defendendo o uso das artes cênicas nos cursos de medicina, que alguns já têm esse processo de formação baseado também nas artes cênicas. Então, quando eu descobri isso também, para mim foi assim, uma ampliação de olhar muito grande, um clique que bateu. E um assunto também muito pertinente hoje em dia é a divulgação científica, né? É tornar a ciência palpável para o público, né? Não adianta os cientistas fazerem ciência para cientistas, né? Se a sociedade não alcança aquele conhecimento que foi produzido. Então eu também estou querendo embarcar muito nessa área. Eu acho muito legal, porque isso fala muito sobre o amor com as pessoas. Você falou que gosta muito de pessoas, desse contato físico. Eu acho isso muito legal, porque não é só estar ali cuidando, prevenindo a doença ou cuidando de uma doença, mas também é fazer a informação ser dita. Exatamente. Eu acho isso muito legal. E falando disso, como foi o primeiro contato com o paciente? Como é estar ali frente a frente com os pacientes? Nossa, o meu primeiro contato com o paciente foi já no 2º semestre. E no 2º semestre me marcou muito uma paciente que a gente estava atendendo, era medicina de saúde da família, né? Família e comunidade. E aí, essa paciente, ela tinha uma história muito, muito forte, assim. Ela tinha sofrido abuso na infância, ela fugiu de casa, depois que ela fugiu de casa, ela foi adotada por uma família onde ela sofreu abuso também. Depois, dessa família, ela veio para Salvador, onde entrou para a igreja, casou, e nesse casamento ela acabou tendo um filho e apanhou desse marido. Depois que esse filho nasceu, a guarda foi compartilhada e esse filho também foi abusado. Então, quando ela foi relatando essas coisas, eu tive que sair da sala para chorar. Eu não tinha ainda a casca de não me envolver com a realidade do outro, né? E acho que também não tem muito não, tô quase chorando aqui. Mas, e aí eu percebi que aquilo era pra mim. A partir do momento que ela contou a história dela, que ela tava ali querendo um apoio psicológico pro filho, a minha vontade foi tão grande de levar ela pra minha casa, sabe? De cuidar deles, que eu falei, não, eu preciso fazer essa diferença na vida das pessoas.
Nossa, é muito bonito de ver, porque muita gente escolhe medicina por status, por dinheiro. E quando a gente vê uma pessoa que tem amor por pessoas, eu acho isso a coisa mais linda do mundo. Foi um dos motivos de eu ter escolhido também. Porque, nossa, é muito bonito ver amor por pessoas e tá com um brilho no olho quando fala. Eu acho isso incrível demais, é muito lindo. Uma vez a gente conversando, né, com o reitor da minha faculdade, a gente fez uma provocação, né, que é o seguinte: se você chegar num curso de veterinária e perguntar por que vocês escolheram veterinária? 99% vai responder porque eu adoro bicho, eu gosto de animal. E se você perguntar numa faculdade de medicina, vão falar o quê? Verdade. Né? Muita gente está ali por outras razões, né? E eu não culpo também essas pessoas tanto, né? Porque realmente a gente vive num país que não tem tantas oportunidades, né? Hoje as pessoas para alcançarem, né, status financeiros mais altos, é um país que você vê que os caminhos mais próximos, né, de chegar a isso são concurso público ou medicina. E o problema é justamente esse, mas para a medicina você tem que ter essa vocação, essa paixão, esse amor, esse olhar humanizado, né? E as pessoas, eu acho que esquecem disso, né? Elas veem a linha de chegada, né? Mas elas não veem o caminho. Processo. É isso mesmo. Eu gravei um vídeo esses dias falando o quão é difícil você ser aprovado. As pessoas romantizam muito esse negócio de eu vou estudar com um iPadzinho, meu post-it rosa e fazer aqueles estudos de TikTok. E eu falei, velho, quando você entra na medicina, você vê que é outra coisa, totalmente diferente. E as pessoas realmente estão perdendo o amor e querendo mais entrar naquele status social, aquele estigma social, do que realmente ver a caminhada do processo, como você falou. Então, qual a área clínica que mais chamou a atenção até aqui? Eu tenho me apaixonado por diversas, né? Aí, primeiro eu entrei pensando em medicina do esporte, nutrologia. Hoje eu já penso em psiquiatria, oftalmo, otorrino, dermato. É uma área muito grande, você pode escolher muitas coisas. Psiquiatria também, eu tô muito apaixonado por psiquiatria, porque eu acho que tem... Eu já tinha essa coisa, né, como ator, de observar o comportamento das pessoas, de querer saber o interior delas, né, o que elas pensam. Então, quando eu chego agora em psiquiatria, vejo pacientes com diagnósticos, com transtornos dos quais eles acreditam em coisas que pra gente não existem. Isso me chama muita atenção, né? Eu fico muito curioso, né, sobre a mente humana, né? Eu gosto muito. Tem algum paciente que já te chamou a atenção de falar, nossa, eu quero fazer essa área pra minha vida toda? Já, mas isso acontece muito, então eu não posso dizer um só. Vem cá, agora como é que você está conciliando a teoria com a prática? Você já me falou que gosta muito de coisa prática, mas também gosta do lado mais teórico e conseguir juntar os dois para você tá sendo legal. Me conta aí como é que é. Pô, muito legal, assim. Eu gosto muito eu sou o aplicador de injeção da família oficial, né? Eu sou também. Eu amo aplicar injeção. Eu adoro. Amo aferir pressão, essas coisas que a gente aprende no começo. Eu adoro fazer auscultar, que é uma coisa que está sumindo, né? Hoje as pessoas querem fazer ultrassom, né? Querem ver. E auscultar é muito importante também, porque às vezes você está num cenário onde você não tem acesso a determinados recursos, ou o ultrassom não está funcionando, não tem luz, né? Vamos aprender a usar nosso velho companheiro, né? Não é só tocar teclado, tem que aprender piano, né? Não é só tocar guitarra, vamos saber violão. Então eu acho que é muito por aí. Agora, essa coisa de alinhar, né, a teoria com a prática, eu vejo muito no meu cotidiano também, né? Na forma como eu me alimento, eu falo, mais proteína, menos carboidrato. Eu agora conheço as coisas de uma maneira mais técnica, né? Que antes era... Isso é muito legal. É, muito legal. E juntando com um pouquinho que a gente já falou, já pensa em alguma especialidade? Penso em várias. Assim, não tem muito o que fazer. Penso em psiquiatria, penso em otorrino, penso em dermato, penso em nutrologia, penso em clínica médica pura, penso em medicina de família e comunidade, eu penso... Nossa, é muita coisa pra você ver. E vem cá, o que mudou desde o ciclo básico pra cá? O que mudou em quê? Em mim? Na minha vida? No curso, em tudo. Eu acho que é um curso que, quando você leva a sério, ele é muito transformador. Eu acho que eu era uma pessoa que não tinha tanto senso de responsabilidade com horário, com apresentação de trabalho de grupo, por exemplo, né? Eu vim de uma escola, de uma outra faculdade, e eu percebo, né, que quando tem, por exemplo, um trabalho de equipe valendo meio ponto, e é uma apresentação oral, os estudantes de medicina, eles fazem um negócio que parece uma apresentação valendo 150 pontos de 100. Porque é figurino, é cenário, é uma apresentação assim, e tem que estudar. É um empenho tão grande, né? Pelo menos na maioria, né? Num número bom, expressivo de pessoas. Algumas são mais mangueadas mesmo, e essas não permanecem, geralmente. Ou envergonham a gente lá na frente. Deixa abaixo a fofoca. E aí, eu vejo que são pessoas muito empenhadas, são pessoas muito
muito sérias, assim, e isso... E eu não era essa pessoa, né? Eu era mangueado, eu deixava fazer trabalho de equipe no último dia, se precisassem da minha participação. E a medicina me trouxe para essa responsabilidade de que se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer, né? Se eu não fizer pelo outro, também. Então, eu acho que o senso de responsabilidade da medicina, né, são muitos compromissos, né? São muitos grupos de WhatsApp, são muitos trabalhos, são muitas disciplinas, muitos horários, muitas obrigações. E a minha vida era a vida de artista, né? Eu fazia meu programinha ali na rádio, tinha minha tarde livre para malhar, para treinar e para não pensar em nada, ou só pensar besteira. E agora não, eu passo o fim de semana todo estudando, de manhã, de tarde, de noite. É uma vida realmente muito focada, mas é um prazer enorme. Então eu faço isso com realmente vontade, prazer e dedicação e sacerdócio. Nossa, é muito legal. O meio realmente influencia a pessoa. É uma coisa louca. Você estava falando aí de que os estudantes em geral, eles são muito focados e tal na faculdade. Como é esse meio da faculdade, assim, em relação com as amizades, enfim? Hoje, o meio, né, acadêmico de medicina, ele mudou um pouco o perfil, né? Antes a gente tinha jovens que saíam da escola e iam fazer a sua graduação em medicina e se formavam jovens. Hoje a gente vê pessoas mais velhas, né? A entrada ao curso de Direito democratizou e as pessoas que antes, né, tinham muita dificuldade para passar, hoje com tantas escolas médicas, essas pessoas têm acesso ao curso. Então são pessoas que já chegam formadas, são enfermeiros, dentistas, pessoas que querem evoluir nas suas carreiras, evoluir em conhecimento, enfim. E então hoje é um público muito heterogêneo, tem pessoas de todas as idades. Eu tenho colegas de 50 e poucos anos, 60, colegas de 19, 20. Então é um ambiente muito diverso. E o que eu vejo hoje nesses jovens estudantes que fazem medicina é que eles realmente não são aqueles jovens da minha época, que final de semana estão bebendo, estão em festa chegando de manhã. Não, são meninos que realmente não bebem muito, não saem para chegar de manhã, quando saem. Eu vejo uma geração mais comportada. Eu vi um dia desses um estudo falando que a geração totalmente mudada, porque os antigos, o pessoal 40 a mais, tem o costume de beber pra caramba e o pessoal agora tá mais light, tá mais clean. Isso. E você falou e eu realmente lembrei, uma mudança muito significativa. Uma coisa que eu lembrei, que eu vejo muita gente falando quando já chega nessa área do final do ciclo clínico e o início do internato, é o pessoal se preparando muito para sua ficha na residência. E aí, como é que tá isso? Pois é. Eu acho que esse é meu terror. Eu acho que às vezes as pessoas acabam deixando de focar no curso, naquele aprendizado do curso, para focar no estudo da residência, né? Tem gente que começa a se preparar 2 anos antes. E tá certo, né? Porque com tantas escolas médicas e com tão poucas vagas de residência, tem gente fechando a prova de residência. O corte tá muito lá em cima. O que, por outro lado, é bom também, né? Você não vai ter... Separa os bons dos melhores. Exato. O especialista vai ser realmente especialista, né? Tem um corte já na entrada. Sim. O que talvez esteja faltando na medicina, né? Às vezes, eu acho que as pessoas entram porque é fácil entrar e quando tá ali dentro vem a dificuldade, mas em vez de sair elas falam, opa, eu vou dar o meu jeito. E esse jeito depois complica pra gente, né? Verdade. Acho que elas vão passando no curso, mas quando elas vão ser cobradas lá fora, isso pesa. E aí é complicado. Você já pensa em alguma residência? Ou especialidade, né, que a gente falou, pensa em fazer? Eu penso em... A que eu pensava mais forte era otorrino, até ter psiquiatria esse semestre. Então elas estão... E são bem diferentes, né? Uhum. Eu gosto da parte prática de atender o paciente, de descobrir o diagnóstico, de fazer exame, de mexer na pessoa ali. E a psiquiatria não tem tanto essa coisa técnica, né? Você precisa, né, para poder diagnosticar a pessoa com um problema psiquiátrico, você precisa eliminar todas as causas orgânicas. Então você tem que saber muito. Mas não é aquela coisa de... Não sei, eu acho diferente, é uma coisa mais aqui, assim, né? Na conversa e em conhecer, não é aquela coisa de ter que escutar, ter que ver, não sei, eu acho que são coisas muito diferentes, mas ao mesmo tempo, as duas me interessam muito, eu gosto muito. Ai, nossa. E vem cá, deixa eu te falar, como é que foi essa parte do ingresso da faculdade? Como é que foi ingressar? Como é que foi essa rotina de estudo, estudar desde o início, pau a pau ali? O início é que eu acho que foi mais complicado no sentido de que tinha algumas coisas que eu era frágil de conteúdo mesmo, então eu tive que realmente... Né, tomar muita propriedade. Eu me lembro, na primeira semana de aula, tinha uma colega que ela era já dentista formada, e aí ela fez uma pergunta e aí ela falou, mas os leucócitos... Eu aí parei e fiz, meu Deus do céu, eu não lembro o que são leucócitos. E aí aquilo ficou na minha mente, eu fiz, meu Deus, eu não sei nada. E aí eu
passava o final de semana, voltava para livro de biologia do 3º ano, enfim, e aí dei meus pulos, meus saltos mortais. É engraçado, porque nessa época que eu tava estudando pra vestibular também, eu não sabia nada, me sentia uma burra. Eu falei, gente, como é que o pessoal sabe isso aqui tudo? Quando eu vi, eu dei tudo no colégio, eu não lembrava mais de nada. Isso é uma coisa muito engraçada. Agora, vem cá, como é que foi essa parte do entrar na faculdade? Como você conciliou toda essa rotina de estudo, estudar? Você entrou em alguma liga, alguma coisa assim? Sim, pra ficar mais fácil nossa interação. Sim. Eu fiz no início, como eu tinha muita dificuldade em fisiologia, em entender os mecanismos, aquela coisa de ciclo de Krebs também, né, a parte bioquímica. Eu aí peguei uma mentoria. Eu peguei uma colega, a gente fez um grupo e aí a gente tinha aula com ela online toda semana. O que eu acho muito bom em ter estudado há 20 anos atrás e estudar 20 anos depois, eu, quando estudava 20 anos atrás, para ter acesso, né, aos materiais de estudo, eu tinha que ir para a biblioteca da faculdade, reservar livro, às vezes o livro não podia ir para minha casa. Hoje você tem conteúdo onde você quiser, o que você quiser. Eu quero um assunto, eu tenho videoaula no YouTube. É verdade. Eu tenho plataformas que trabalham só com isso. Tem uma que é não sei o que lá, Flix, que é tipo uma plataforma de videoaulas de todos os assuntos que você imaginar da área de saúde. E não tem só um, tem vários. Então isso foi o que mais me deixou fascinado pela tecnologia atual, né? Pelo acesso às informações e aos conteúdos que hoje são muito mais fáceis de chegar até a gente. Nossa, isso é muito legal. Eu tava conversando aqui com ele antes e ele me falou que fez uma viagem sensacional. Me fala como é que foi isso. Foi também, graças à medicina, né? A gente faz parte, né? Tem lá, funciona na minha faculdade, um instituto de pesquisa e ele tem alguns braços, né? Um desses braços é um braço de mudanças climáticas, outro braço é um braço de pesquisa em populações prioritárias, o outro braço é sobre imunologia. Então, eu acabei sendo escalado, né, dentro desse grupo para fazer um trabalho de extensão. Então, o que é que a gente foi fazer? A gente foi fazer inquéritos epidemiológicos de saúde que iriam virar depois ciência e esse estudo depois vai virar ações, né, de saúde. Então, vai se reconhecer mais esse público, as doenças que eles têm, como alcançar, como, né, mitigar isso. Então, eu acabei tendo essa experiência muito legal, que foi estar ali, né, no meio de Manaus, do Amazonas, com populações indígenas, fazendo exames, anamnese, entrevistando. Então foi uma experiência muito, muito rica, muito transformadora. Nossa, que legal, porque não é um público que é visto. A gente fala que tentar maquiar a situação, mas não é um público que não é visto. E a medicina trazer isso possível para as pessoas terem saúde, o básico, né? Exato. Eu acho isso muito lindo. E não é só a gente levar saúde, né? Nessa experiência eu observei que existe um problema muito grave no nosso país do acesso à educação em saúde, porque a gente ia para as comunidades indígenas, a gente chamava as pessoas para fazerem exames de raio-x ali, a gente chamava pessoas para fazer exames de ISTs, e as pessoas simplesmente não iam. Era na porta da casa delas. Algumas não iam porque elas não enxergavam a importância disso, elas não sabem o que é aquela doença, elas estão vivendo ali, não estão sentindo nada, então para elas não têm doença. Então aquilo me chamou muito a atenção. E aí nessa experiência, uma colega minha maravilhosa, CDF-íssima, ProUni 100% retada, Sara Maiche, chegou para mim e falou: amigo, você percebeu que essas pessoas não têm essa compreensão? Eu fiz: rapaz, e como é que a gente muda isso? Como é que a gente tira essas pessoas de casa? Ela fez: eu não sei, mas a gente pode começar com os pequenos. Vamos fazer um livro de educação em saúde para crianças indígenas? Eu falei: meu Deus, e como é que a gente vai fazer isso? E aí virou um livreto com o apoio do CNPq, da Fiocruz, e aí a gente fez um livreto de educação em saúde para crianças indígenas, respeitando a linguagem delas, respeitando a cultura delas. E isso para mim também foi incrível, dá vontade até de chorar de novo. Nossa, que lindo, muito bonito, porque realmente são pessoas que a gente não dá importância no nosso dia a dia, a gente não pensa, e como é que os indígenas estão em relação à saúde? E ter essa educação a partir de agora, desde os pequenos até as próximas gerações, vai mudar tudo. Com certeza, com certeza. Até a forma que o governo enxerga eles, vai mudar tudo. Exatamente. Então são pequenos passos assim que eu acho incríveis, são muito lindos. Parabéns. Obrigado. Isso é muito bom, tomara que dê tudo certo. Gente, a gente tá chegando no fim do nosso papo. Ah, não.
Vem cá, uma perguntinha. Como é o método da sua faculdade? A PBL, tá gostando? A da minha faculdade atual é híbrido, né? Ele é PBL e também tem algumas aulas teóricas que são formato clássico. Sim. Eu gosto muito desse método. Eu acho que se for só PBL, você fica muito solto. E se for só clássico, você enjoa. Então eu gosto dessa coisa híbrida. Mais ou menos. Acho que é legal. Diogo, muito obrigada. Obrigado a você, adorei. Nossa, eu adorei estar com também. você. Obrigada. Gente, fiquem com os próximos episódios. Muito obrigada, Diogo. Foi incrível a nossa conversa. Tchau, tchau. Até o próximo episódio. Beijo.